Bom, o meu nome é Marcelo Henrique Leite, eu defendi o doutorado em 2015 na linha de meios e processos audiovisuais no departamento de cinema, rádio e televisão. O meu orientador era o professor Dr. Mauro Wilton de Souza. O tema da minha dissertação de doutorado era efeitos especiais digitais na imagem técnica, a desocultação da arte. Este foi o meu tema. Então, efeitos especiais, imagem e técnica. Tá? O meu recorte, o meu tema, o meu objetivo era especificamente os efeitos especiais em computação gráfica. Então, para que eu tivesse um recorte epistemológico bem preciso, eu peguei de 96 até 2014, mais ou menos, para eu recortar bem, para eu não trabalhar outros tipos de efeitos especiais. E eu fui especificamente em imagens de computação gráfica. Então, eu não trabalhei com questão de maquiagem ou na questão de efeitos sonoros. Eu fiz um recorte bem preciso em cima da imagem. Tá? Qual era a minha questão-problema? Minha questão-problema era qualificar os efeitos especiais. A gente se tem uma visão do efeito especial muito ligado à narrativa, não é que ele não tenha, mas ele é fortemente ligado à narrativa. Então, assim, há, por exemplo, a ideia de que o efeito especial ele serve apenas como complemento da narrativa. Eu trabalhei justamente o contrário. Eu trabalhei a ideia de que sim, ele tem um viés narrativo, ele tem o papel de explicar uma narrativa, porém, ele não é só isso. Ele começa a ter uma própria identidade dentro da identidade do cinema, mas ela já não é mais umbilical, ela já começa a ter outras nuances. Tá? Então, a ideia principal é de qualificar. Tá? E qual é o objetivo? Qual é a minha hipótese? Eu entendi que num determinado momento o efeito especial ganhou, a princípio, em forma de produção. Mas conforme ele foi se democratizando, conforme os sistemas tecnológicos foram se democratizando, muito mais gente teve acesso aos aparatos tecnológicos. Logo, muito mais gente pôde experimentar. E o ato de muita gente experimentar começou a abrir novas fronteiras de linguagem, ou de proto-linguagens, ou de uma mudança de paradigma de linguagem, que fez esse efeito especial um objeto que pode ser entendido como um objeto de arte. Então, ele já não é mais apenas aquilo que está ligado ao filme, ele começa a ganhar uma nova dimensão, uma nova possibilidade estética, não necessariamente, como eu repeti, vinculada ao filme. Qual foi a minha metodologia? Eu tive um problema muito grande com essa tese. Não existe referencial sobre efeito especial no Brasil. Então, não existe. Então, ou você fala da técnica, ou você fala do cinema, ou você fala da origem do cinema, ou você vai falar de Méliès, ou você vai falar de uma série de outras coisas, mas de efeito especial você não fala enquanto um pouco mais de objeto filosófico e um pouco menos de objeto técnico. Então, se você for em Wikipedia, você for em fazer buscas em bibliotecas e tal, você não encontra uma descrição do efeito especial que não seja ou histórica ou técnica. Dificilmente alguém aborda a questão do porquê que nós fazemos efeitos especiais. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma análise histórica, né, uma análise bibliográfica, né, da evolução dos efeitos especiais. Tá? Eu dividi por décadas em cada período, né, para ficar um recorte mais claro para as pessoas. E eu peguei exemplos em produções recentes. Então, eu fui lá e peguei A Vida de Pi, peguei Avatar, peguei o Benjamin Button, peguei alguns filmes que eu considero referência nessa mudança de paradigma do efeito especial. Tá? E tem uma coisa interessante no efeito especial. Ele, durante muito tempo, ele foi considerado um penduricário da narrativa, como eu havia dito. E no Brasil, especificamente, pela falta de tecnologia, pela falta de aparato tecnológico e por uma questão, vou chamar de ideológica, ele ficou muito tempo ligado à ideia de uma hegemonia americana sobre o cinema. Então, eu acredito que muitas vezes o efeito especial ele não é criticado pelo que ele é. Ele é criticado por outras coisas que se colocam sobre ele. Por exemplo, isso é dominação americana, isto é
qualquer outra coisa menos que ele é ruim, ou qualquer outra coisa menos que ele é bom. Então, você não encontra nos jornais, quando você abre cotidianamente, uma revista ou alguma coisa dizendo assim, ó, esse filme ele é ruim porque ele é ruim. Você encontra, esse filme ele é ruim porque ele tem muito efeito especial. Então, o efeito especial ele vira desculpa para alguma coisa que é ruim. Entendeu? Então, ele não é ruim porque ele é, ou ele não é bom porque ele é. Ele sempre tem que estar atrelado a alguma coisa, que muitas vezes não tem nada a ver com ele em si. Tem a ver com outras questões econômicas, políticas, sociais, culturais, mas ele é um mote para você justificar uma coisa que você não gostou. Então, você fala, esse filme não é bom porque ele está cheio de efeito especial. Ou os efeitos especiais são uma porcaria, por isso o filme é uma porcaria. Então, tem muito filme com muito efeito especial que é excelente. Tem filme que tem muito efeito especial que é uma porcaria. Só que ele é usado como bode expiatório para esse tipo de coisa. Então, essa é um pouco a defesa que eu vou em si para o efeito especial. Porque a minha geração, que é a geração dos anos 80, assistiu muita série de TV onde havia muito efeito especial. Né? E como eu abordo na tese, há um ganho de qualidade do efeito especial durante esse período. Né? Então, é um pouco isso o começo da minha defesa sobre o papel do efeito especial, qualificar ele, né? Que era a principal abordagem que eu queria ter. Mas vamos lá para o ponto de vista histórico. A cultura tem uma influência muito grande nos efeitos especiais, por incrível que pareça. Nos anos 30, por exemplo, as empresas americanas de cinematografia, a Universal, a Paramount, essas empresas, elas não mostravam os efeitos especiais para o público. Elas não filmavam os efeitos especiais, o background, a produção, eles não mostravam isso, porque eles tinham medo de que o público não aceitasse mais o filme por causa da revelação do engano. Então, eles falavam, as equipes de efeitos especiais, elas nem apareciam no trailer do filme. Por quê? Pelo medo do público se sentir enganado e o filme ser rejeitado. Então, isso perdurou dos anos 30 até os anos 70, né? No meu recorte. O que acontece nos anos 70? Nos anos 70 acontece uma coisa, o fascínio pelos efeitos especiais. Então, a cultura dos anos 70, no final dos anos 70, principalmente com Star Wars, muda. Star Wars é um filme que marca uma ruptura, uma mudança de paradigma. Então, assim, os efeitos especiais são mostrados e eles são... as pessoas querem ver como eles são feitos. Então, eles pedem para ver como é que a nave foi, como é que explodiu o planeta, como foram as coisas. E é o começo da informática, né? Começo dos anos 80. Óbvio, restrita a laboratórios de pesquisa, tudo, mas tem um início da ideia de informática muito mais forte que a gente tem hoje. Junto com o Star Wars tem 2001. 2001 é um filme que pega toda uma tecnologia que estava ali pós-guerra e começa a trabalhar isso principalmente em 2001, a possibilidade de você gravar câmera. Então você gravava um movimento de câmera. Isso deu uma agilidade para o efeito especial. Entendeu? E esse movimento de câmera, na verdade, era um computador analógico usado na Segunda Guerra. Era um canhão analógico, um canhão com computador analógico, usado na Segunda Guerra, que ficou de lado. Então a equipe de efeito especial pegou esse computador, conseguiu marcar o movimento de câmera e repetir o movimento de câmera. Aí tudo começou a ficar, o processo começou a ficar mais rápido. E aí eles começaram a ganhar dinheiro com isso, e aí começaram as empresas a promover os efeitos especiais de uma forma mais forte, né? E aí a gente chega em 2010, né? Nós temos ali em 96, né, de 70 a 96, nós temos o primeiro efeito especial usado de forma bem clara, vamos dizer assim, que foi o Star Trek, que foi o projeto Gênesis. Então, acho que foi na Ilha de Khan, salvo que eu estou enganado. Na Ilha de Khan existe uma cena que é jogada uma bomba nuclear num planeta e esse planeta vira um planeta habitável. E a geração dessa imagem é uma geração em computação gráfica 3D. Então aí o 3D, ainda restrito a grandes produtoras, começa a ganhar espaço dentro dos efeitos especiais, né? E o último agora, 2014, a gente tem filmes como Benjamin Button, onde há troca de face, né? Então tem um anão, troca-se a face dele pela cara do Brad Pitt. E
O Avatar, que muita gente critica, que é um filme que necessariamente não é um bom filme do ponto de vista narrativo, tem gente que não gosta, mas do ponto de vista tecnológico é a primeira vez que de forma muito clara se copia a face humana. Então, a gente tinha a animação da Pixar? Tinha, mas a animação da Pixar ainda era uma coisa de bonecos, vamos dizer assim. Avatar não, Avatar consegue tirar para o animador a face do ser humano e colocar num objeto 3D. Então, aqueles personagens são personagens 3D. E isso é um ganho, a princípio tecnológico, que, na minha opinião, quando chega o Planeta dos Macacos, a origem, o personagem do César, ele é fortíssimo. Ele é um César e ele é um personagem 3D. Ele está ali, é o que o efeito especial faz, ele esconde. Ele oculta nesse sentido, né? Só tem um filme que eu conheço, talvez tenha outros, mas eu não cheguei a ter. Talvez um filme que consiga mudar um pouco o paradigma do efeito especial, de ocultar às vezes algumas coisas, é agora esqueci o nome dele. Deixa eu lembrar o nome dele. Forrest Gump. O Forrest Gump, ele consegue pegar... Você sabe que o Forrest Gump nunca encontrou o presidente. Você sabe que o Forrest Gump nunca esteve naqueles momentos. Ele nunca encontrou o Kennedy. Entendeu? Mas ali é um efeito de fusão entre uma imagem histórica e uma imagem produzida muito bem montado. Então, é um filme que ele tem um efeito especial diferenciado porque ele faz essa junção do passado e do futuro, entendeu? Com um outro objetivo que não é muito dos efeitos especiais para ficção científica, né? Que foi outra coisa que puxou os efeitos especiais para esse patamar. Porque as ficções científicas elas vieram da novela, uma série de outras coisas e o cinema pegou essa onda da ficção científica e trouxe, e o efeito especial vem a reboque disso. Então esse é mais ou menos o conteúdo histórico desse universo, que cresceu nos últimos anos absurdamente, né? Tanto em termos de custo de produção, como em termos de qualidade também. Tá? Então esse é o eixo histórico, mais ou menos. Aí eu tenho o eixo técnico, né? A ideia da técnica para sobrepujar narrativas deficitárias, né? Então, eu tenho uma narrativa, eu tenho um roteiro mal conduzido, eu tenho um roteiro mal produzido, eu tenho um roteiro mal adaptado, então eu pego e encho de efeitos especiais para tampar buracos narrativos mal colocados. Isso é uma crítica que se faz aos efeitos especiais, que muitas vezes realmente ela é pertinente, mas precisa se tomar cuidado para você não estar jogando numa coisa que na verdade é outra, tá? Um certo caráter autônomo da técnica, né? Os anos 90, né, ele trouxe uma evolução tecnológica muito grande e, a princípio, foi dado um caráter de uma certa autonomia da técnica. Então, nós éramos controlados pela técnica, né? Um pouco aí Matrix, né? Então, havia um controle pela técnica. E é normal quando você dá de cara com uma coisa desconhecida. Uma coisa desconhecida, você tende a dar a ela uma conotação um pouco pessimista, até em certo aspecto, ou receosa quanto a ela. Então, nesse momento, a técnica, ela é dado a ela um certo caráter autônomo. E o efeito especial, ele absorve essa crítica. Então, eu não critico a tecnologia, eu critico os efeitos especiais. Na verdade, eu estou criticando a tecnologia. Eu só estou usando os efeitos especiais como o bode expiatório para isso. Eu quis reforçar um pouco o conceito da técnica como revelação do ser. Aí eu vou lá em Heidegger. Tá? Então, assim, no meio acadêmico, existe uma tendência muito forte, ou existiu uma tendência muito forte, de pegar Heidegger para criticar a técnica. Eu parti do pressuposto contrário. Heidegger, o que ele mostra é que você entende o ser pela técnica. Então, eu entendo a cultura atual, eu entendo a filosofia atual, eu entendo o contexto atual de comunicação, eu entendo o contexto atual do cinema, entendendo a técnica que é usada nos efeitos especiais. Então, as empresas americanas, elas percebem que o efeito especial é uma coisa que dá bilheteria, eles pegam isso, trabalham isso, processam isso, mas antes de tudo eles têm um espectador ativo, querendo, pedindo.
Não só o filme às vezes, mas até às vezes antes, a produção dos efeitos, o que acontece hoje. Então, o Capitão América vai ser lançado, você já começa a ver como os efeitos de algumas cenas são produzidos. Então, hoje houve uma inversão dos anos 30. Se os anos 30 eu escondia, agora eu revelo. Então, é um pouco o Heidegger não muito convencional o que a maioria das pessoas coloca. É o Heidegger que diz que a técnica é uma ocultação. Eu não. Eu trabalho a ideia da técnica como desocultação. Tá? E a tecnologia como mediação cultural. Não dá para a gente falar, né? A minha pós foi meios e processos, né? Audiovisuais, então a cultura está aí. Não dá hoje para falar de cultura sem você ter uma abordagem tecnológica, né? Se tratando de efeitos especiais. Então você tem que entrar nesse ponto cultural, né? E o eixo imagem, que eu chamo de eixo de imagem, que é... nós tínhamos um cinema basicamente ou muito primado pela palavra. Então você tem um roteiro que você filma o roteiro, né? Então você faz um roteiro de um filme, você decoupa e você faz um filme em cima do roteiro. Isso hoje sofre mutações, sofre transgressões às vezes, né? E um filme baseado ou um filme ligado muito à palavra, muito à questão do texto escrito, tendencialmente a progressão do filme ela é revelada progressivamente, né? E isso não é uma coisa do cinema dos efeitos especiais. A coisa dos efeitos especiais ela é mostrar, ela revela. Entendeu? Então quer ver um exemplo? Se antigamente a sombra de um cara se transformando em lobisomem era o suficiente, hoje em dia eu tenho que fazer um efeito do cara virando lobisomem. A sombra já não me causa mais espanto. Mas o rosto do personagem se transformando no lobisomem, aí já começa a fazer efeito. É engraçado que se você, às vezes, quando você olha efeitos especiais antigos, eles parecem infantis. Você olha e fala, nossa, mas na época era o up-to-date deles, mas hoje você olha, ele é meio infantil. E é engraçado, é interessante você ver isso, daqui a 10, 15 anos, alguém vai olhar o que eu estou dizendo e vai falar assim, nossa, isso hoje em dia é pueril, né? Mas hoje é uma coisa diferente, porque por esse contexto, né? E o cinema anterior aos efeitos especiais, vamos chamar assim, ele está muito mais ligado à palavra, então ele tem aquela revelação progressiva, ele tem aquela coisa que está mais ligado, às vezes, ao sentimento do personagem. E o efeitos especiais ele não está muito ligado nisso. Ele ajuda, mas ele é de mostrar, ele é o que eu chamo de cinema de atração. Ele é o impacto, ele, pum, acontece. Entendeu? E o efeito especial, por que eu separei entre a computação gráfica e a não computação gráfica? O cinema, antes da computação gráfica, até os melhores efeitos especiais, que são fantásticos, eles estavam ligados à pré-existência do objeto. Mesmo que fosse uma miniatura. Então você tinha uma miniatura, você tinha uma pintura no background, né? Você tinha um espelho pintado, um vidro pintado na frente da câmera, mas sempre existia um objeto pré-existente, né? Mesmo que ele fosse uma representação daquele objeto. Com a computação gráfica 3D, eu pude passar isso para o computador. Então, no primeiro momento alegavam assim, efeitos especiais é só para baixar custo. Então, muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, olha, tudo bem, legal, mas o efeito especial é para baixar custo. Então, o que eu faria com um marceneiro lá e gastando fortunas de madeira, eu vou para uma equipe de computação gráfica e peço para ele fazer. Então, eu gastaria muito menos com isso. Eu discordava dessa posição, porque hoje em dia o custo do efeito especial é tão caro quanto você pedir para fazer algumas coisas reais. Tá? Como eu disse, a primazia da palavra, né, aquela coisa da modernidade, né, a palavra, o peso da palavra, a regulação da poética, a regulação da estética, ela estava na ordem da palavra. É óbvio que essas coisas não são tão rígidas assim, né? Eu estou segmentando um pouco para explicar um pouco, mas assim, a ordem da palavra, ela criava a sua própria estética, ela criava a sua própria regulação, né? O outro eixo era o eixo da virtualização e da simulação, que está ligado à computação gráfica, né? Então, são novas subjetividades possíveis de se relacionar com a virtualização e com a simulação.
tem uma estética incipiente da simulação, muito mais trabalhada antes pela videoarte, pelos artistas de videoarte, né, que pegavam a televisão, botavam um ímã e distorciam a imagem da televisão. Né. Isso ganhou volume, e com o volume começou a ganhar consistência. Tá? E outra crítica aos efeitos especiais, vinda de Flusser. Então, eles diziam que o efeito especial ele ocultava, ele não revelava. Na ideia do biombo de Flusser, que a imagem técnica, ela oculta. Então, mais uma vez eu vou lá em Flusser e mais uma vez eu digo não. Nós precisamos perceber que os efeitos especiais revelam. Revelam uma tecnologia, revelam um ser, revelam uma história, revelam uma sociedade, revelam uma cultura. E aí eu vou num cara que me foi muito caro na minha pesquisa, chamado Jonathan Crary. Ele tem um livro chamado Técnicas do Observador. E ele fala com uma coisa muito importante. Não foi a fotografia que fez o observador do século XIX. Foi o século XIX, o observador do século XIX que fez a fotografia. Então não foi a técnica que fez os olhos do observador, foi o observador que fez os olhos. Porque ele argumenta que no século XIX, antes da invenção da fotografia, todo o modo de enxergar o ser humano e o seu corpo foi revisto. Então começou a se estudar o cérebro, começou a se estudar os olhos, começou a se estudar a percepção, começou a se estudar uma série de outras coisas que não era necessariamente a fotografia, era uma forma com que o observador olhava. E óbvio, a fotografia entrou dentro desse contexto histórico e só veio coroar o que ele chama de uma técnica do observador antes da fotografia. O que comumente você lê, não, você diz que a fotografia fez o olhar mudar, você viu que o cavalo tirava as quatro patas do chão. Por que filmaram o cavalo tirado quatro patas? Porque queria se entender a fisiologia, queria se entender a psicologia, então houve toda essa mudança. E aí, eu acho que isso trouxe um novo desdobramento ético, um novo desdobramento estético e técnico, que o efeito especial está. Então ele não está separado disso, ele está junto. E, principalmente na minha concepção, por onde é que o efeito especial entra em nós? Principalmente eu trabalhei pela questão do imaginário, que foi o outro eixo que eu trabalhei. Então, o efeito especial soube captar o imaginário de um adolescente dos anos 80 e 90 que assistiu muito filme de ficção científica e muitos seriados de ficção científica. O que outros fizeram, a igreja fez com o imaginário, com os vitrais, a palavra escrita fez com os oradores. Então, por onde que ele entra? Pelo imaginário. Né? Pelo imaginário. Novamente, quando eu faço uma crítica aos efeitos especiais, eu vou usar ele para explicar o que muitos críticos falam da colonização do imaginário. Então, o imaginário, hoje em dia, pelo mercado, seria uma coisa que fosse uma mercadoria, da qual você pudesse trabalhar. E aí, qual é o instrumento que você usa para trabalhar isso? Os efeitos especiais. Então, é novamente uma crítica, tá? Que não está no efeito especial. Pode estar na sociedade, pode estar na cultura, pode estar no mercado, na economia, na administração, mas no efeito especial necessariamente não está. Apesar de ele ser um produto mercadológico, não estou santificando o efeito especial. Né? Só estou querendo separar esses dois universos. Tá? E aí, eu trabalho o imaginário, arte e simulação, né? Que vem aí o pessoal da videoarte junto com isso. Só que a videoarte, ela não tem necessariamente o comprometimento com uma narrativa formal. O efeito especial tem. Ele está ligado a um filme, ele está ligado a uma produção audiovisual. Então, ele tem que seguir certos parâmetros, ele tem que seguir certos padrões. Senão, ele se torna uma instalação, uma videoarte ou alguma coisa assim. Então, começa a acontecer o que eu posso chamar de um imaginário, onde o virtual e a simulação ganham espaços no imaginário e o imaginário ganha espaço na simulação. E aí, o virtual, ele ganha uma coisa que é a aquisição do conhecimento. Então, eu consigo adquirir conhecimento pela virtualização, eu consigo adquirir conhecimento pelo imaginário. Eu já tinha, mas agora eu tenho a simulação junto, que vai apoiar isso, que vai trabalhar tudo isso num cálculo, né, cultural. Entendeu? Então aí tem um termo do Miege que é chamado tecnologias do imaginário. Então a internet é considerada tecnologia do imaginário, esses novos meios de comunicação são chamados de tecnologia do imaginário. Eu só peguei o recorte do cinema e dos efeitos especiais.
né? Porque eu não queria trabalhar, como eu queria trabalhar o efeito especial, eu não poderia trabalhar outras partes que o pessoal da videoarte trabalha, outras simulações. Por exemplo, interatividade eu não trabalho. O pessoal do virtual trabalha muito em questão de interatividade. Mas como eu estou amarrado, vamos dizer assim, no bom termo, ao cinema, essa interatividade ela fica bastante restrita, né? Ela é uma sala escura com uma tela e você tem um ambiente preparado para você poder fazer isso, né? E aí entra o eixo da arte. Isto é, a ideia de que o Alberto Lucena, que é professor da Unicamp, se não estiver enganado, ele fala uma coisa, ele tem a tese de doutorado dele é sobre o hipercinema. Ele fala que a tecnologia de animação vai produzir um outro tipo de cinema. E ele começa a trabalhar essa ideia criticando a ideia de arte. Ele entende que a concepção de arte ela saiu de um formalismo para um existencialismo. Então, ele gostaria de... Ele entende que foi um equívoco a gente fazer essa caminhada e de que a arte ela tem que voltar a um certo formalismo. Então já não é mais aquela coisa de que como o artista como o artista chegou àquilo. Ele está mais voltado para o que o artista está mostrando no final das contas, né? E o efeito especial é uma arte muito formal. Ela é um produto que tende a ser muito mais formalista, né? E não, aí fica a crise. Calma aí, mas como é que você está falando de efeito especial e você está falando de arte? A arte é um conceito diferente, não. Existe um conceito da arte e da forma. Então, o efeito especial está muito ligado a uma arte formalista, que não foi a arte reinante nos últimos 40, 50 anos, né? Ela ocupou espaço junto com, mas a arte predominante foi a arte existencialista, né? A questão do sentimento do ser, mais do que necessariamente o que ele mostrou, né? Então, temos aí a bicicleta, o bidê no museu. A gente tem uma série de mudanças na questão do conceito de arte em que ela se afasta da questão dos efeitos especiais, porque o efeito especial é basicamente da forma. No cinema, se eu for trabalhar na videoarte, ele já pode ganhar outros contextos, tá? E a questão disso é o cinema enquanto arte, mas enquanto arte de atração. É o impacto. O efeito especial ele causa impacto. Então ele é aquele cinema mais voltado realmente para impactar naquilo que você está vendo. Não é a expressividade do personagem, não é necessariamente o conteúdo psicológico dele. É ele se transformando no lobisomem. Tá? É um tipo de cinema. Tá? Um pouco, o Arlindo Machado, professor aqui da ECA, ele vem e coloca essa história de arte mídia, né? A possibilidade de, no meio econômico, capitalista, né? Voltado para o consumo, voltado para o contexto capitalista que nós temos hoje, existia a possibilidade de arte. Então, para mim, os efeitos especiais no cinema é uma forma de arte. Para mim, o artista de efeito especial, que está lá fazendo o modelo, ele é tão artista quanto o diretor. Ele consegue produzir e ele tem uma liberdade que ele não tinha antigamente. Então, antigamente o papel do diretor era muito forte, né? Com os anos, o diretor acabou se acostumando a dividir isso com isso, inclusive com os artistas de efeito especial. Quando o George Lucas foi fazer essa trilogia do meio de Star Wars, as equipes de efeitos especiais falaram assim para ele: vamos fazer o Yoda digital. Isso está no making of do filme. Ele ficou ressabiado, porque o Yoda dentro do contexto do filme é extremamente importante. Então, enquanto a equipe de produção não conseguiu mostrar para ele que se conseguiria fazer um Yoda suficientemente agradável para os padrões dele, ele não deixou. Porque, vamos lembrar, o Yoda era um Muppet. Então, ele estava restrito a um movimento de uma mão e de um boneco. E mexer no contexto do personagem do Yoda era muito complicado. Então, ele quis se cercar de certezas para poder mexer nele. Então, assim, é uma mudança que ele teve bastante cuidado para tomar. Então, a equipe que produziu tudo isso, para mim, são artistas tanto quanto o diretor. São gente de arte mesmo, que tem conhecimento de cultura artística enorme.
sabe? Seja para pintar um fundo de um quadro, para fazer uma imagem 3D, um boneco 3D, não importa. Para renderizar, para animar, para iluminar, para mim são artistas tanto quanto outros, né? Há um contexto de que esses caras são artesãos, que o verdadeiro artista é o diretor. Ok, tudo bem, mas vem cá, esses caras também são bons. Podem ser considerados artistas. Então, na verdade, o filme hoje é um grupo de artistas, não é um grande artista naquele ícone do grande diretor, que a gente tinha no cinema antigo, né? Então, o que vale é a cabeça do diretor. Nesse caso, mais democrático em certos aspectos. E a questão é que, antigamente, as pessoas confundem uma coisa que tem elevada tecnicidade. Simondon fala isso. As máquinas mais técnicas são aquelas máquinas que te dão mais liberdade. Então, acho que a gente já passou aquela ideia do Flusser de que a imagem técnica é um biombo, porque existe uma caixa preta. Então, nós temos cada vez sistemas mais sofisticados que nos dão mais liberdade para produzir. É óbvio que vai existir gente que vai fazer efeito especial pegando um plugin e aplicando um efeito. Isso não tem jeito, né? Como tem gente que vai fazer má fotografia, má cinema, tem gente que vai fazer mau efeito especial e vai pegar aquela coisa pasteurizada e colocar ali e acabou, né? Mas tem gente que está pegando soluções tecnológicas que são extremamente técnicas e são extremamente técnicas porque elas abrem as possibilidades de mudança, de interação com a máquina. Isso Simondon diz que é a técnica no seu melhor grau. Então, às vezes se confunde um pouco técnica com aquilo que é fechado e pasteurizado e colocado ali pronto. Ele diz que não, ele diz que o alto grau de técnica é a liberdade. Liberdade de você poder interagir com os objetos ou com os programas, com os softwares. Tá? Então, a arte nos efeitos especiais traz esse novo rito do imaginário, ou rearticula, melhor dizendo, novo não, rearticula esse rito dos imaginários, e é nesse desvelar da técnica, lá em Heidegger, que aparece a nossa cultura. Então, no fim, eu mostro que existe uma arte dentro dos efeitos especiais. Como é que ela se processa? Ela se processa, eu cheguei a ela observando a técnica, e na técnica observando o ser, que é esta cultura do virtual, esta cultura do híbrido, essa cultura da mutação. Toda essa cultura que a gente está vendo hoje, o efeito especial é uma parte dela, é um caldo dela. E é isso que eu quis trabalhar, porque, principalmente pelo sentimento de ver no efeito especial, em mim, refletido em mim, uma nova forma de ver o mundo. Que a minha geração, que foi uma geração que passou do analógico para o digital, viu. Hoje é comum, hoje pode até ser natural para essa geração ver isso, mas a minha geração não vê isso com uma certa naturalidade, ela precisou entender isso. Então, acho que eu fui tentar entender um pouco de mim no trabalho, entender um pouco todo esse movimento, da qual também eu trabalhei, eu trabalhei com efeito especial, eu fiz uma pós em computação gráfica, então queria entender também um pouco o processo da qual eu também fui executor. Voltando, fazendo o inverso, os efeitos especiais, eles são apenas uma rearticulação da imagem e é meramente tecnológico, ou dentro dos efeitos especiais existe uma modificação de linguagem. Até onde eu pude ir, há um embrião, há uma gênese, há um nascedouro de uma nova forma de estética nos efeitos especiais. Ele é um dos exemplos, certo? Tem outros, de uma mudança de paradigma estético. A Vida de Pi, por exemplo, que era um filme de roteiro considerado infilmável, né? Era muito complicado você colocar um leão e um menino dentro de um barco, né? Havia sérias dificuldades, né? Você faz um filme bacana, então você começa uma gênese de uma mudança, de uma estética, baseada usando os efeitos especiais, porque talvez seja onde o dinheiro esteja para poder fazer isso, né? De uma mudança de um paradigma estético, ou uma ampliação, ou uma modificação. Então, eu acho que tá aí, não é a técnica, né? Eu sempre gosto de reforçar isso. A técnica é uma ferramenta. Tá? Por mais que, às vezes, em alguns momentos, a gente quis dizer que a técnica oculta o ser, a gente precisa entender que, em última instância, sempre tem um ser atrás da técnica. Seja um ser só,
uma pessoa que fez a linguagem do programa, mas existe um ser na técnica. E dentro dele tem todo um componente cultural, social e tem tudo isso. Então acho que é isso um pouco que, voltando um pouco de trás para frente, da minha questão é essa. Existe uma desocultação da arte na técnica dos efeitos especiais. Isso não pode ser negado.